queridos, sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online. Que maravilha, estamos mais uma vez juntos, agora também no YouTube, na verdade, no YouTube e no Instagram. Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de líderes da Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Hoje eu quero compartilhar com você duas dicas, duas máximas importantíssimas para você que é líder de célula, e talvez você ache que a sua célula esteja travada, né? Talvez você esteja descontente, assim, no bom sentido da palavra, com a sua célula, porque ela não esteja crescendo, não esteja se desenvolvendo. Eu tenho certeza que essas duas dicas, essas duas máximas vão ajudá-lo ou ajudá-la muito na sua célula, ok? Então vamos lá, pegue caneta, pegue papel e vamos lá, vamos anotar aí essas duas dicas. A primeira coisa, se você quer saber como as células crescem, estude células em crescimento. Se você quer saber como as células crescem, estude células em crescimento. Quem escreveu isso foi o grande Joel Kominski. Joel Kominski é um dos maiores especialistas em células em todo o mundo. E ele escreveu isso no seu livro Crescimento Explosivo das Células. Crescimento Explosivo das Células. Eu quero declarar na sua célula, na sua vida, que a sua célula é crescente, que a sua célula é poderosa. Agora, olha só. Se você quer saber como as células crescem, estude as células em crescimento. Parece uma coisa tão simples, não é verdade? Parece uma coisa tão banal, mas isso faz toda a diferença. Olha só, meus queridos, se você quer aprender a voar, você não vai entrevistar patos. Patos não podem ajudá-lo a voar. Então, Cassius Clay, um grande campeão de boxe, ele disse o seguinte, eu gosto muito dessa frase, porque ela sintetiza a importância de você aprender com os campeões, aprender com alguém que já conquistou aquilo que você está querendo conquistar. No caso, nós estamos nesse treinamento de líderes e hoje nós estamos falando sobre como você pode aprender a crescer e a multiplicar a sua célula. Cassius Clay, esse grande campeão de boxe, disse o seguinte, se você quer ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Se você quer ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Deixa-me te dizer algo. Talvez você esteja um pouco angustiado com a sua célula. Talvez você esteja um pouco pensativo, né? Você esteja buscando maneiras de como fazer a sua célula funcionar, né? Da sua célula progredir, maneiras de fazer a sua célula, a sua área, o seu setor, quem sabe até a igreja, funcionar. Então, como é que funciona isso, gente? Isso se chama modelagem, é quando você aprende com os melhores, quando você aprende com alguém que já tem aquilo que você gostaria de ter, que já fez aquilo que você gostaria de fazer, que já tem aquilo que você gostaria de obter, que já realizou o que você gostaria de realizar. Então isso se chama modelagem. Então se você quer saber como as células crescem, estude células em crescimento. Por exemplo, nesses momentos que nós estamos fazendo células online, talvez você gostaria de saber como é que eu faço uma célula online. Meu Deus, é muito complicado, como é que eu faço? Simples, você não precisa inventar a roda. Deixa-me te dizer algo, você não precisa se estressar para inventar a roda. A roda já foi inventada. O que isso significa? Significa que você não precisa se estressar porque o problema pelo qual você está passando, alguém está passando também, ou já passou. E aquela pessoa já venceu, aquela pessoa já tem as estratégias que possivelmente você também pode usar para que você possa também obter bons resultados. Então, se você busca como fazer células online, tá complicado, procure na sua área, procure no seu setor, na sua área, na igreja, procure maneiras de como
Procure pessoas que já estão fazendo as células online com sucesso, né, que estão conseguindo fazer células online, e converse com essas pessoas, ligue para essas pessoas, mande mensagens para essas pessoas, faça perguntas. Você pode procurar no IGTV, não está aqui no YouTube, está lá no IGTV, uma série sobre os desafios ou o desafio da célula online. Nós tivemos essa série lá no IGTV sobre os desafios da célula online. Então, olha só, você pode ir lá e aprender com aqueles que já conseguiram. Então, você não precisa se estressar. Então, qual é a primeira premissa, qual é a primeira coisa que você pode fazer para melhorar a sua célula, para alcançar resultados melhores na sua célula? Se você quer saber como as células crescem, estude, pesquise, vá atrás, converse com os líderes de células em crescimento. Então é simples assim. É simples. Parece uma coisa tão simples. Às vezes nós nos estressamos tanto tentando buscar em nós mesmos uma solução, quando alguém já tem essa solução, já criou essa solução, já está criada. E aí você pode aprender os caminhos, o caminho das pedras. Isso não serve apenas para células, serve para qualquer coisa na área de finanças. Você tem problema na área de finanças? Você pode procurar alguém que tem uma vida financeira equilibrada e entrevistá-lo, perguntar, fazer perguntas inteligentes e estudar por que as finanças daquela pessoa, as finanças dão certo, né? Talvez uma estratégia que você queira fazer na sua empresa, ou na sua célula, ou na sua vida pessoal. Então procure estratégias. Se você quer aprender, se você quer ser um campeão, palavras de Cassius Clay, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar com você. Nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, dependendo do momento que você esteja assistindo esse Tadel Online, porque agora está em todos os lugares, a qualquer hora o Tadel está junto com você. Então você quer melhorar a sua célula, você quer aprender, sua célula está travada, o seu setor está travado, a sua área está travada, procure os líderes campeões, tenha humildade. Um grande sábio do passado disse que a humildade é o princípio da educação. Então, você precisa ter humildade para aprender, não é verdade? Eu aprendo muito com muitos pastores, com muitas igrejas, com muitas pessoas, com muitos autores de livros, com muitos colegas de trabalho no ministério. Eu aprendo muito. Nós temos que estar com o coração aberto para aprender. Não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de assumir que você não sabe o caminho das pedras. Não tenha vergonha, não é vergonha nenhuma você assumir, você falar que você não sabe, que você precisa de ajuda. Pedir ajuda é uma prova de humildade. Primeira coisa, se você quer saber como as células crescem, você precisa estudar, aprender com as células que crescem. Ok, essa é a primeira coisa, entrevistar esses líderes campeões. A segunda coisa é que você precisa entender que imitar não é plagiar. Imitar não é plagiar, é se inspirar. O que eu estou falando para você não é para você copiar e colar. Não. Sua célula, ela tem características únicas, né? Eu não posso copiar, por exemplo, uma coisa ou alguns procedimentos, algumas coisas que acontecem numa igreja lá nos Estados Unidos, aqui em Castanhal. Pode ser que não funcione. Por quê? Porque Castanhal, aqui é a Amazônia, aqui é diferente, aqui nós temos uma cultura diferente, nós temos hábitos diferentes, né? Então, nós temos uma economia diferente, então nós não temos todos os recursos que talvez uma igreja americana tenha, mas eu posso me inspirar nas igrejas campeãs. Então, deixa-me te dizer, o que eu estou falando é o seguinte: você vai estudar essas células campeãs, você vai estudar essas células que estão crescendo, né? Você vai estudar naquela área. Você vai buscar os campeões naquela área que você precisa melhorar. Não somente células, mas pode ser outra coisa também. Pode ser finanças, né? Pode ser técnicas de estudo, técnicas de leitura, técnicas de venda. Você vai aprender com essas pessoas, mas você não vai copiar e colar. Não. Porque imitar
O modelar não é plagiar, é se inspirar. Você vai se inspirar nessas pessoas, nos métodos dessas pessoas. Você vai fazer perguntas inteligentes, tentar buscar descobrir como elas fazem as células que elas fazem, o que elas fazem no setor delas. Talvez elas fazem muita comunhão, muita visita, né? Talvez aquela célula ela cresce porque ela faz muita visita, ela faz muito contato com pessoas. Você pegou uma coisa. Agora, você se inspirou. Então eu quero te dar aqui 6 passos para você não copiar e colar, mas para você se inspirar, né? Para você modelar. Primeira coisa, você vai estudar essas células campeãs, ok? Então, o primeiro passo é pesquisar. Então, o primeiro passo é que você vai pesquisar essas células campeãs no seu setor, na sua área, na igreja, né? Você vai pesquisar, por exemplo, se você está com um problema financeiro, né? Você vai procurar os grandes campeões financeiros e você vai pesquisar quem são essas pessoas, o que elas fazem. A segunda coisa que você vai fazer, para se inspirar, não copiar e colar, mas se inspirar, é que você vai copiar o que elas fazem. Então, você vai copiar. Não, ela faz isso. Você anota o que elas fazem. Né? O que elas fazem? O que aquela pessoa que tem uma vida financeira equilibrada por muito tempo já, o que ela faz? Quais são os segredos? Quais são os métodos? Quais são os processos? Qual é o modelo de administração financeira que ela usa? A mesma coisa na célula, na área, no setor. O que aquele líder de célula faz na célula dele? Que a célula dele é uma célula campeã, que já multiplicou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que a célula dele é uma célula, ou dela, é uma célula lotada de pessoas, é uma célula animada, né? Uma célula campeã, né? Você pesquisa esses líderes campeões, você pesquisa os campeões, você copia, mas aí vem o terceiro passo. Você não vai só copiar e colar. O terceiro passo é que você vai adaptar. Adaptar significa que você vai ajustar a sua realidade. Você vai ajustar a sua realidade, né? Por exemplo, em 2016 eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e nós visitamos as maiores igrejas no sul dos Estados Unidos. Igrejas grandes, 30 mil membros, 20 mil membros. E eu vi várias coisas ali, coisas magníficas que nem dá para descrever em palavras. Igrejas poderosíssimas. Mas sabe, aquilo foi uma inspiração. Algumas coisas nós colocamos em prática em nossa igreja, mas não tem como eu pegar, copiar e colar. Não tem como, é uma outra cultura. É outra cultura. Por exemplo, eu estive numa igreja lá em Los Angeles, a igreja do pastor Rick Warren, que ele tem cadeiras de praia fora da igreja e pelo vidro dá para assistir o culto. Não tem como a gente fazer isso na igreja aqui, né? Teve até uma pessoa que levou o cachorro dela e sentou lá na cadeira, né, de bermuda para assistir ao culto. Não tem como a gente fazer aqui. É outra cultura. Lá é uma cultura praiana, né? Lá é uma cultura diferente. Los Angeles não é Castanhal. Castanhal não é Los Angeles. Então eu tenho que pesquisar esses líderes campeões, copiar o que eles fazem, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou adaptar. É o terceiro passo. Eu vou adaptar a minha célula, eu vou adaptar a minha realidade, eu vou adaptar as minhas finanças, eu vou adaptar as pessoas da minha célula. Aí, quarta coisa, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquelas inspirações que eu tive, eu vou aplicar na minha célula. Eu vou aplicar a ideia, aquele método, aquele modelo, aquelas ações, mas já adaptadas para a minha célula, entendeu? Então eu vou adaptar para a minha célula. Quinta coisa que eu vou fazer depois que eu aplicar, eu vou avaliar. Porque talvez isso precise de ajustes. Devo fazer célula online. Vamos fazer célula online. Agora vamos fazer célula online. Beleza, mas como você vai fazer? Talvez a maneira que você esteja fazendo, implementando, não esteja funcionando. O que você vai fazer? Você vai avaliar como está funcionando aquilo que você implementou. E a sexta coisa, você vai fazer reajustes. Você vai reajustar se for necessário. Então, olha só, aqui no YouTube eu vou deixar esse esboço aqui, tudo escrito para você. Aqui na descrição mesmo do vídeo vai estar tudo escrito aqui, ou então um link aqui para você baixar esse esboço.
Então, olha só, hoje nós falamos sobre duas coisas, não são 10 coisas, são duas coisas. Leonardo da Vinci, ele disse o seguinte: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então, talvez você esteja procurando uma resposta tão sofisticada, tão complicada, mas às vezes a resposta é muito simples, Hoje eu te dei duas coisas. Primeira coisa, primeiro ponto, se você quer aprender, se você quer saber como as células crescem, estude células em crescimento. Esse é o primeiro ponto. Se você quer ser um campeão, né? Então você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Você precisa ter humildade para ir atrás e procurar saber. Segunda coisa que eu falei para você é que imitar não é plagiar, é se inspirar. Você não vai copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Não, você não vai copiar e colar exatamente o que aquele líder de célula faz, os procedimentos, né? O que ele faz na célula dele. Você não precisa fazer isso. Deus não é fã de clone. Mas você vai se inspirar. E aí eu terminei com 6 passos, né? Primeiro passo, você vai pesquisar quem são os campeões naquela área que você precisa melhorar. Hoje nós estamos falando sobre crescimento de célula, setor e área, e igreja também. Mas pode ser sobre qualquer área financeira, no casamento também, qualquer coisa. Você vai pesquisar os campeões naquela área, ok? Pessoas que estão tendo vitórias e que estão fazendo a coisa funcionar. Número 2, você vai sentar com essas pessoas e você vai fazer o quê? Você vai fazer você vai copiar, aprender e copiar. Anotar, você tem que estar anotando isso, que não é registrado, não é lembrado. Você vai estar anotando tudo isso, ok? E aí você vai para o terceiro passo, você não vai logo implementar, você vai adaptar a sua realidade. Né? A realidade das suas finanças, a realidade da sua empresa, a realidade da sua igreja, a realidade do seu setor, a realidade da sua área, a realidade das ferramentas que você tem, do tempo que você tem, das finanças que você tem, da cultura da sua célula, da realidade da sua célula, setor, área e assim por diante. E aí o quarto passo é que você vai aplicar aquilo que você aprendeu, não é verdade? Você precisa aplicar. O conhecimento ele só é poder quando ele é um conhecimento aplicado, ok? Quinta coisa, você vai avaliar o que você fez e aí para ver se você precisa o quê? Fazer reajustes, ok? Então olha só, gente, tem uma frase que eu quero finalizar com ela que diz assim: copiar o que é bom é melhor do que inventar o que não presta. Copiar o que é bom é melhor do que inventar o que não presta. Não, para que você não precisa inventar a roda, você não precisa se estressar para inventar a roda. Já, possivelmente, em todas as áreas da nossa vida, que nós estejamos enfrentando dificuldades, possivelmente pessoas já enfrentaram as mesmas dificuldades e obtiveram vitórias, e elas podem compartilhar conosco o que elas fizeram. E aí nós vamos seguir aqueles 6 passos, ok? Agora, olha só. Vamos partir para a ação agora, gente. Vou dar 2 passos também para a ação, dever de casa aí para você que é líder inteligente. Número 1, com a autorização do seu supervisor de área, é importante você comunicar com ele. Você pode fazer isso pelo telefone, não tem problema. Pelo WhatsApp, não tem problema. Entreviste os 2 ou 3 líderes de células mais bem-sucedidos na sua área, no seu setor. Ok? Então você, com a autorização do seu supervisor de área, você vai entrevistar e fazer anotações, descobrir, né, perguntar para ele quais são. Você pergunta para o seu supervisor de área, quais são os 2 líderes mais campeões que você me recomendaria aprender com eles. Então você vai entrevistar esses 2 ou 3 líderes e você vai fazer anotações. Esses líderes campeões. Segunda coisa, você vai tomar notas, você vai copiar, adaptar e aplicar à sua célula. Eu espero que esse Tadel de hoje tenha sido abençoador para você. Eu já quero declarar na sua vida que você é um líder campeão e que você também tem humildade para aprender com os outros. A humildade é o princípio da educação. Você e eu precisamos ser líderes humildes que vão aprender com os outros. Não é nenhuma vergonha eu falar, olha, me ensina. Se você tem algo que eu não tenho, eu quero obter, mas eu não estou conseguindo, então me ajuda. O que você está fazendo para obter sucesso? Não tem problema nenhum. Eu aprendo tanto com muitos outros pastores e outros pastores também aprendem comigo, não tem problema. Ninguém sabe tudo. A palavra de Deus diz que nós conhecemos em parte. Que Deus te abençoe poderosamente e
O esboço dessa mensagem vai estar aqui ou na descrição ou no link do vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado em nossa agenda online. Domingo, culto de celebração às 18 horas. Acesse nosso canal no YouTube, Paz Castanhal, e participe. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19h30 em nosso canal do YouTube. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online. Fale com o seu líder de célula para obter mais informações. Sábado, live do pastor às 20 horas pelo nosso perfil oficial no Instagram, Paz Castanhal. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Participe da linha de transmissão da Paz Castanhal no WhatsApp. Receba devocionais, avisos, links das mensagens, podcast, dicas de leitura, resumos de livros e muito mais. Quer participar? Salve o contato da Paz Castanhal em seu celular. Depois envie-nos uma mensagem de texto com seu primeiro nome e solicite ser adicionado à nossa lista. Pronto, você será adicionado à nossa lista de transmissão. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Paz Fone, o aplicativo da sua igreja. Confira tudo o que acontece em nosso campus online. Devocionais, artigos, playlists, podcasts, galeria de fotos, doações e tudo o que você precisa para permanecer conectado conosco. Visite a sua loja de aplicativos e instale gratuitamente. Paz Fone.